O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Dando continuidade ao nosso seminário, nós vamos, no primeiro momento da manhã, trabalhar a formação moral na adolescência. Recordando o que nós vimos no dia de ontem, sobre a formação moral na infância, o processo na adolescência é o mesmo, acrescentado algumas questões próprias da adolescência. Então, todas as fases que nós trabalhamos com relação à infância permanecem sendo trabalhadas na adolescência. A observação amorosa, primeira fase, a aplicação afetiva, segunda fase, e o dever consciencial de amar, a terceira fase, e dentro da aplicação afetiva, todo o trabalho de atenção existencial, tanto com a criança quanto com o adolescente. São fundamentais, tudo isso é fundamental para que a formação moral na adolescência seja efetiva. Mas além disso, temos algumas outras questões que vamos trabalhar na manhã de hoje. Novamente, nós voltamos ao texto elaborado a partir de orientações do Espírito Honório, recebidas psicofonicamente pelo médium Alfred Stefanini em 3/4/2016. Ao falar do adolescente, ampliamos a questão para os conceitos ligados ao diálogo. Nesse ponto, a expressão verbal e o entendimento intelecto-moral dos pais são os fatores fundamentais. Como nós vimos, a primeira infância é caracterizada por toda uma formação do espírito que está momentaneamente no novo corpo, incluindo a formação do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, o cérebro, que vai sendo formado não apenas na embriogênese, mas durante toda a primeira infância e prossegue até os 18 anos, mais ou menos. E devido a essas características próprias da infância, a criança, até os 6, 7, 8 anos, varia conforme o espírito, tem dificuldade de abstração, do pensamento abstrato. Então, nessa primeira fase da infância, o diálogo ele deve ser feito em termos das questões bem concretas do dia a dia. A partir da segunda infância, que começa em torno dos 7 anos, podemos já começar o diálogo, porque a capacidade de abstração vai cada vez mais sendo exercitada e de forma que já é possível diálogos mais, fazendo analogias, diálogos mais elaborados, mas ainda com limitações. Na adolescência é que o diálogo vai ser o grande instrumento para a educação do adolescente. Como nós também falamos ontem, a geração de agora já não aceita mais simplesmente ser comandada pelos adultos. Faz o que eu falo e pronto, não tem nenhuma contestação, nenhum processo
de devolutiva da criança ou do adolescente para os seus pais, como era no passado. Uma educação extremamente autoritária, em que o adulto mandava e as crianças e adolescentes que tivessem juízo, que não tivessem passar por surras homéricas, obedeciam. Na verdade, elas temiam os pais, não era uma obediência, porque obediência é virtude. Elas temiam as surras e aí faziam o que os pais queriam. Nas gerações que têm nascido nesses últimos tempos, isso não vai funcionar nunca. Essa forma autoritária do passado jamais conseguirá educar. Não educava no passado, porque também não se chama de educação um processo de temor. As crianças e adolescentes temiam os pais e não amavam ou obedeciam os pais verdadeiramente. A tendência hoje é ir para uma permissividade. Se antes havia um autoritarismo, agora é uma permissividade, devido aos desafios maiores do processo educativo. Há uma tendência dos pais irem para o modelo laissez-faire, o modelo permissivo, deixar o que o filho quer, ele faz, para não ter trabalho. E, claro, sem um profundo amor à lei do trabalho, nós não teremos famílias equilibradas. O diálogo, que é o grande instrumento da educação do adolescente, é trabalhoso. Os pais são convidados a propor para os filhos diálogo, porque há uma série de questões que nós vamos ver nas orientações do Honório, que são desafiadoras. Claro, não vai ser fácil o processo, é bastante trabalhoso, mas fundamental e necessário para que tenhamos um equilíbrio nesse processo educativo. Por isso que o entendimento intelecto-moral dos pais, a expressão verbal pelo diálogo e o entendimento intelecto-moral dos pais são os fatores fundamentais. Se os pais não estiverem dispostos a trabalhar eles mesmos para que o processo educativo, por mais trabalhoso que seja efetivo e eles estejam em paz com as próprias consciências, conforme nós vimos no texto de Santo Agostinho ontem, os pais que fizerem tudo o que for possível no limite das suas forças vão estar em paz, mesmo que o filho desandar por outros caminhos. Agora, se os pais não tiverem feito esse esforço intelecto-moral, com certeza a consciência vai alertá-los que não estão fazendo, e se mesmo assim teimarem em não fazer, depois ela passa a gritar que não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Por isso o dever de amar é um dos princípios da educação para a prática das virtudes. Nós vimos bastante ontem sobre a questão do dever. Continuando com o texto do Honório. A semelhança de um tronco que depois vai aparecendo galhos em diversas direções, o adolescente começa a expressar os seus galhos em diversos interesses. Um adolescente expressa os galhos de suas subpersonalidades. Aqui o mentor está usando uma metáfora. Imaginemos uma árvore cujo tronco vai ramificar em vários galhos. Cada galho vai numa direção, formando toda a árvore, as folhas, as flores, os frutos. Cada galho, ele está
colocando como uma subpersonalidade. Usando essa metáfora, cada galho é uma subpersonalidade. O que são subpersonalidades? Nós vamos utilizar textos do próprio mentor do livro Eu, Espírito Imortal, para entendermos bem o que é subpersonalidade, porque isso vai ser fundamental para a educação do adolescente. Enquanto que na infância as subpersonalidades ficam um pouco camufladas e elas só se manifestam sob a forma de tendências, mas tendências ainda não exacerbadas, na adolescência elas se tornam exacerbadas, exatamente pelas subpersonalidades. Então imaginemos o tronco como a personalidade atual, a persona. A persona que nós ocupamos hoje é mais uma persona das várias que nós tivemos no nosso passado espiritual. O que é uma persona? É tudo aquilo que diz respeito à existência atual. Nós somos um espírito imortal que estamos momentaneamente reencarnados. Temos um registro de nascimento com o nome do nosso pai ou da nossa mãe, ou quando é mãe solteira da nossa mãe. Temos os que já estão mais velhos, um RG no nosso país, um CPF. São uma série de questões próprias da persona atual. A profissão que ocupamos, todo o trabalho que realizamos, as atividades do nosso programa existencial são todas da persona atual. Tudo que diz respeito à persona atual é circunstancial. Tudo que diz respeito ao ser essencial, que é o espírito imortal, é existencial. Qual é a diferença do existencial para o circunstancial? O circunstancial é sempre transitório. Tem começo, meio e fim. Então todos nós temos essa certeza que nascemos, vamos viver mais ou menos tempo, de acordo com a programação de cada um, e vamos desencarnar. Tudo isso que foi vivido entre a nossa concepção até o dia da nossa morte no corpo físico e renascimento na dimensão espiritual, mais uma vez, é próprio da chamada persona, que nessa metáfora que o mentor está constituindo, é o tronco. Só que existem os galhos, que são as personas que nós ocupamos no passado. Então nós não estamos ninguém está na Terra tendo a primeira existência na Terra, senão não estaríamos no nível que estamos aqui. Nós já tivemos centenas, muitas vezes milhares de existências. É claro que não vamos ter milhares de galhos nesse tronco, que seria impossível administrar milhares de galhos. O que vai acontecer? Aquilo que as personalidades mais intensas do passado, as personas mais intensas do passado, elas estão vivas sob a forma de subpersonalidade. Por que sub? Porque a persona atual, que é a principal, é o tronco. As subpersonalidades são os galhos, então por isso elas estão submetidas ao tronco, porque senão nós assumiríamos, por exemplo, uma persona de 300 anos atrás, que tenha sido muito marcante, anularia a persona de hoje para ficar vivendo há 300 anos atrás. Isso seria extremamente nocivo para o espírito. Então, aquela persona, por mais marcante que tenha sido vivida há 300 anos atrás, ela vai ser uma subpersonalidade da persona atual. Ela está submetida à persona atual. Tá?
Feito esse preâmbulo, vamos adentrar em alguns textos do mentor do livro Eu, Espírito Imortal, para refletir mais, para aprofundar um pouco mais o assunto. Façamos uma pausa nesse texto do Espírito Honório para estudar o que são subpersonalidades, em outro texto de sua autoria, extraído do livro Eu, Espírito Imortal, capítulos 1, 3 e 5. Psicografia do médium Afro Stefanini II, da editora Espiritizar. Ao tomar características próprias pela lei da reencarnação, o ego adaptou-se às várias existências, com as novas roupagens e posições diversas, que traçou diante dessas experiências na sua capacidade de formular as diferentes subpersonalidades em cada existência corporal. Então, o que o mentor está falando aqui? A persona é do ego, ela não é do ser essencial, porque o ser essencial é o espírito na sua essência, aquele que é o ser existencial, que não sofre os processos que o ego passa. Ele não passa pelos processos que o ego passa de intensa transformação. O ser essencial ele vai sendo modificado à medida que as virtudes são desenvolvidas. A partir do momento que nós vamos desenvolvendo as virtudes, o ser essencial se expande. Ele é lucigênito, como diz a mentora Joana de Ângeles. Ele foi criado pela luz, pela grande luz, que é Deus, e somos uma luz, imagem e semelhança do Criador, como está lá na Gênese bíblica. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que ainda somos uma luz não desenvolvida. O que vai desenvolver a nossa luz é exatamente a prática das virtudes em conexão com as leis divinas. A persona que nós ocupamos é um grande instrumento do ser essencial, mas a persona é do nosso ego, por isso ela é transitória. O ego é sempre transitório. O espírito já teve, como ele diz aqui, nas várias existências, novas roupagens e posições diversas. Então, várias posições que reencarnamos, uma hora em posição de relevo no ambiente social, outra hora em situações de profunda indigência do ponto de vista material, e vamos ocupando essas posições nas várias existências corporais. Nessas existências corporais, nós temos uma persona, como é natural, que vão ficar, como nós já falamos, registrado após a existência sob a forma das subpersonalidades numa nova existência. O processo intrincado dessa adaptabilidade que o ego formulou nas diversas subpersonalidades pelas experiências das vidas sucessivas é na realidade um processo de busca do espírito para alcançar a própria consciência imortal e desvelar a autêntica identidade imperecível. Essa identidade não está sujeita às mudanças pueris da vida material e permanece como identidade real do ser humano dentro ou fora do corpo. Então, é o que nós acabamos de falar também. Então, nós temos as diversas subpersonalidades que são fruto das existências sucessivas. Temos a persona atual como um processo de adaptação do ego à nova experiência corporal. Trazemos as subpersonalidades do passado, mas a identidade real, imperecível, como diz o mentor, é esse ser que não está sujeito às mudanças pueris da vida material. Por isso que nós acabamos de dizer que o que transforma, o que modifica o ser essencial é sempre a conexão com as leis divinas e a prática das virtudes. Se nós não estivermos exercitando as virtudes, o ser essencial permanece estagnado.
Mesmo que nós ocupemos posições de relevo no ponto de vista humano, por exemplo, se tornando um político proeminente ou um professor universitário, se ele passa a existência inteira sem exercitar virtudes, ou ao contrário, exercitando uma viciação cada vez mais contumaz, o ser essencial permanece como ele estava antes desta existência. Ele não muda. O que vai intensificar no espírito é a persona egóica. Já quando nós fazemos esforços para cumprir as leis divinas pela prática das virtudes, nós vamos ampliando o ser real e a persona vai se diluindo, especialmente as subpersonalidades marcantes do passado. Deu para entender isso, gente? Isso é básico no entendimento de todo o processo. É pela prática das virtudes, cumprindo as leis, que nós vamos diluir as subpersonalidades do passado e vamos dar à persona atual um senso de utilidade fundamental para o espírito. As subpersonalidades, elas existem porque nós fizemos, durante o momento que aquela subpersonalidade era uma persona, atitudes extremamente egóicas, extremamente focadas nas paixões. E aí o que aconteceu? Elas ficaram tão marcadas aquelas experiências, que ficam vivas em nós. Mesmo hoje, aparecem em nós as várias subpersonalidades que nós tivemos no passado, sob a forma de tendências, que se nós fizermos um trabalho de autoconhecimento, como eu recomendo o mentor no livro, nós vamos identificar as várias subpersonalidades. Quando nós fazemos esforços para focar a persona atual como uma enfermeira das subpersonalidades do passado que estão doentes, nós vamos fazer com que a persona atual seja um grande instrumento de auxílio do chamado médico interno, dessa metáfora que também foi oferecida pelo nosso mentor, Honório. O médico interno, que é essa identidade real, que vai alargar os seus potenciais a partir do exercício das virtudes. Quando o ego se utiliza da sua energia para se fixar na realidade exterior, cria a ilusão da personalidade, que se fixa na presente reencarnação. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma coisa muito significativa. Quando nós estamos focados nas questões transitórias e confundimos as questões transitórias como as existenciais, que são significativas, permanentes e mais importantes, que ele chama aqui de fixação na realidade exterior, nós ficamos focados a adquirir poder, sobrepujar os outros, a nos competir com os outros, com todas essas questões próprias do mundo material e que são extremamente valorizadas. E na educação de filhos também é muito valorizada, como nós falamos ontem. Até pais espíritas valorizam muito mais a educação formal que os seus filhos vão ter na escola para adquirir um diploma bom, para poder ter um salário bom, um emprego bom, isso tudo, que é transitório, em detrimento da formação moral. Não que isso não seja importante, mas ele é secundário para o espírito. É a realidade exterior. A realidade, enquanto isso, a realidade interior não está sendo trabalhada. Se forem trabalhadas as duas coisas, que bom. A pessoa vai ser um ser moralizado no mundo que precisa muito de seres moralizados nas várias profissões, nas várias atividades do conhecimento humano. Mas o fundamental é a formação moral. A formação acadêmica, ela vai ser secundária sempre. Já quando nós
ficamos focados na realidade exterior, nós vamos criar a ilusão da personalidade. E aí o que vai acontecer? Um fenômeno muito grave para o espírito. Ele esquece aquilo que ele é, porque existe a lei do esquecimento dos fatos do passado, mas nós trazemos sempre a intuição de quem nós somos. Isso é real, isso independente da pessoa ser materialista, de ser ateia, de negar toda a questão espiritual, todos os seres humanos trazem a intuição daquilo que eles são, espíritos imortais, filhos de Deus, e nesse momento evolutivo aprendizes da vida. A pessoa desconhece essa realidade, porque ela está focada na realidade exterior, e cria a ilusão da personalidade. A ilusão da personalidade, ela se ilude que ela é essa persona perecível que vai terminar daqui a pouco. Realmente, a persona vai terminar, mas o espírito imortal vai continuar vivendo com toda a bagagem adquirida durante aquela persona, daquela existência que aquela persona ocupou. Temos, do ponto de vista transconsciencial, uma forma diferente de ver-se o ego, na busca de proteção da identidade e na tentativa de transformar a personalidade na identidade como forma de sobreexistir no plano físico, mesmo sendo transitório ao que é imortal e permanente na alma. Então, ele coloca esse termo aqui, o transconsciencial, que vai além da consciência ordinária. Essa visão profunda do ser. Então, do ponto de vista transconsciencial, o que está acontecendo? O ego, na busca da proteção da identidade e na tentativa de transformar a personalidade na identidade, como forma de sobreexistir no plano físico. O que significa isso do ponto de vista consciencial? É exatamente esse movimento de confundir persona com o ser. O ser não é a persona. O ser ocupa transitoriamente a persona. Na formação moral do lar, isso deve ficar muito claro, principalmente na educação dos adolescentes, que já têm condições de entender isso. A metáfora do tronco e dos galhos, ela é muito significativa, pode ser utilizada pelos pais para conversar com seus filhos quando eles se manifestam as tendências da subpersonalidade. Esse sobreexistir no plano físico, mesmo sendo transitório ao que é imortal e permanente na alma. Os pais vão ter condições, entendendo isso, de trabalhar as tendências dos seus filhos de uma forma muito profunda, colocando verdadeiramente o que está acontecendo com ele, fazendo a parte dos pais, não a parte dos filhos, porque a parte dos pais é educar, é repetir, quantas vezes forem necessárias as orientações, na infância, na adolescência. Vai repetir muitas e muitas vezes todas essas questões para que aquele espírito possa despertar para a realidade. Se ele vai despertar, como nós vimos ontem nas falas de Santo Agostinho, já não é da alçada dos pais. Da alçada deles é cumprir as 3 fases da educação, sempre. Repetindo, observação amorosa, a aplicação afetiva e o dever consciencial de amar. Dentro da aplicação afetiva, a atenção existencial. Somente dando atenção existencial é que o pai e a mãe estarão observando as subpersonalidades do adolescente para poder auxiliá-lo. Da mesma forma, o evangelizador de adolescente vai observar essas tendências dele para trabalhar isso no nível profundo. É claro que tanto para o pai e a mãe,
quanto para o evangelizador se ele não conhece essa realidade, se ele está vivendo a persona, apesar de só ter noções, apesar de ter noções de que ele é um espírito imortal, mas vivendo de forma personalista, a coisa não vai funcionar. Só vai funcionar no processo autoeducativo primeiro. As personalidades sucessivas são formas adaptadas da intrincada construção da identidade real, sendo que a contribuição do ego é mecanismo plenamente natural dentro da lei de evolução intelecto-moral. Então, nada disso é problema, como diz o mentor aqui. É uma contribuição do ego, que é transitório no ser, mas fundamental para a evolução intelecto-moral do ser. Cada persona que nós ocupamos tem uma finalidade muito significativa. O mau uso da persona, que aí já é fruto do nosso livre-arbítrio deseducado, quando nós não aprendemos a desenvolver a virtude do discernimento. Compreendemos, no entanto, que na maioria dos casos é o mau uso do livre-arbítrio que estabelece os abusos da energia egóica, transformando as paixões em vícios, transgredindo as leis divinas e deturpando a verdadeira função evolutiva do ego na realização da plena identidade. Eu acabei antecipando o comentário dessa parte aqui, muito clara, que é o mau uso do livre-arbítrio e não os mecanismos divinos em si, porque foi Deus que criou tudo isso para a nossa evolução. Nós passamos pelas várias personas porque a reencarnação é necessária para a evolução do espírito imortal. Isso está claro lá no Livro dos Espíritos. Então nós vamos ocupar essas personas transitórias como um grande instrumento para a evolução do espírito imortal. E aqui o mentor vai oferecer por que existe a subpersonalidade. Já explicamos rapidamente no início do comentário. Há reencarnações que marcam mais a psicologia do ser moral, seja por questões traumáticas ou por situações de alta projeção do ego, infundindo na personalidade uma fixação da posição em que o espírito ocupava, além de ampliar o seu apego à persona transitória, que já se esvaiu nos segundos efêmeros da vida terrestre. Então, por que acontece as subpersonalidades? Exatamente por isso. Aquelas que ficaram marcadas, e o que vai marcar a persona? Questões traumáticas vivenciadas, situações traumáticas muito graves para o espírito, marcam, e aquela experiência naquela persona vai sobreexistir sob a forma de subpersonalidade. Quando o espírito utilizou da persona para projeções, para a alta projeção do ego, ocupou postos de relevo e utilizou da persona para desmandos absurdos. E se nós estudarmos a história da humanidade, nós vamos ver muitas personalidades desse tipo. Ficam registradas no livro de história como grandes déspotas, pessoas que fizeram muito mal à humanidade. Os que estão registrados, porque existem a maioria dos casos não são registrados no livro de história, mas ocuparam posições de relevo na sociedade e projetaram seu ego de uma forma tão intensificada que cristaliza a persona. E aí o que vai acontecer? Na persona atual aparecem essas subpersonalidades. Os traumas vividos no passado, as situações de projeção, assomam sob a forma de tendências no momento atual, na existência atual do ser. Ele só projeta o ego quando ele ocupa altas posições na sociedade? Não necessariamente. Muitas vezes ele pode, por exemplo, ser um déspota na família e ser um anônimo socialmente. Mas um déspota é aquele que está projetando o ego de uma forma que transforma paixões em vícios.
E ali naquele movimento de projeção do ego, mesmo que não seja de relevo social do ponto de vista humano, é de relevo social do ponto de vista divino. Se ele for um déspota da família, por exemplo, ele está gerando um problema social, Romídio? Muito grave, porque a família é a base da sociedade e nós temos uma família extremamente disfuncional por causa de déspotas familiares. No ponto de vista social, não ocuparam nenhuma projeção humana, mas divina sim. Estão ferindo intensamente a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de solidariedade. Então, essas infrações intensas à lei que vão caracterizar as situações de alta projeção do ego, né? Não necessariamente relevo social. Eu coloquei o relevo social como exemplo das possibilidades que podem acontecer, mas são N possibilidades. Todas as vezes que o espírito intensamente infringe as leis divinas, transformando paixões em vícios de uma forma deliberada, ele está realizando essa situação de alta projeção do ego. Não é um trauma do ponto de vista que ele está sofrendo alguma coisa. Na verdade, ele está fazendo sofrer, e aí num segundo momento, pela lei de causa e efeito, nós vamos ver em detalhes daqui a pouco, ele vai passar pelas consequências. Mas no primeiro momento ele projeta de uma forma tão intensa, faz muita gente sofrer, ou seu grupo familiar, ou sua comunidade ali, a sua aldeia, que existe muito também isso, mas o que vai acontecer é uma projeção intensa do ego e a persona fica muito viva. E aí quando ele está numa existência atual, em situações às vezes de pobreza, o déspota interno pode assomar. A gente vê muito isso na periferia, nas favelas, hoje chamado comunidades. Uma vez nós visitando uma casa muito pobre, não tinha nada, e levamos uma cesta básica para a senhora. Ela pegou a cesta básica dessa forma assim. Era uma cesta de mais ou menos uns 10 a 15 quilos, e uma mulher pegar uma cesta básica desse jeito. A hora que eu olhei eu vi a cena, a condessa do passado, a rainha, a princesa, recebendo uma cesta básica, né? um favor, porque a família estava passando fome. Você percebe nitidamente, porque é a postura dos nobres de beijarem a mão deles, né? Então é um processo da alta projeção do ego do passado sendo projetado numa situação presente, em que o espírito está sendo convidado de uma forma bem drástica a se humildar. O ser espiritual, apegado à sua transitória personalidade do passado longínquo, guarda as impressões das quais se sentiu atraído, mas outras encarnações se apresentaram na condição de professoras do desapego para modificar completamente a posição e as condições da reencarnação anterior. O que o mentor está querendo dizer aqui? As subpersonalidades são transitórias. As personalidades são transitórias, ficam assomando sob a forma de subpersonalidades, da forma como ele diz aqui, por impressões das quais se sentiu atraído. Agora acontecem outras reencarnações que vão funcionar como professoras ou como enfermeiras de desapego das subpersonalidades do passado. Então, por exemplo, nós que estamos no movimento espírita, só para dar um exemplo, nós já ocupamos posição de relevo em outras religiões? Muitas e muitas vezes, principalmente na Igreja Católica. Por isso somos considerados pelos mentores, espíritos superiores, trabalhadores de última hora. Está lá muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então essas posições de relevo em que nós projetamos o ego de uma forma tão intensa, que ficaram nos livros, registrados no livro de história ou não importa, mas houve a projeção. O que vai acontecer na existência atual dentro do movimento espírita? Que nós vemos aí aos montes do movimento espírita. O que pode acontecer? A reencarnação é para funcionar como uma professora de desapego do passado, uma enfermeira do passado, para que o espírito ressignifique os desmandos no ambiente religioso. Isso acontece com todo mundo? Infelizmente não. Infelizmente não. Muitos continuam, apesar do ponto de vista social, o movimento espírita não ser nada do ponto de vista temporal, né? Nada nesse sentido, viu, gente? Do ponto de vista temporal, há muitas pessoas que continuam nos seus centros espíritas como se fossem chefes de paróquias do passado, déspotas que querem fazer com que o centro espírita funcione do jeito como ele acha que é para ser, e não como a doutrina recomenda, né? Então, o que acontece? A reencarnação, numa posição religiosa, que não é para ocupar posições de relevo, que deveria ser professora de desapego, está sendo relegada a segundo plano. Se pode acontecer com o grupo todo, sim, sem sombra de dúvida. Normalmente, pode ser com o grupo todo, mas normalmente, se você perceber, o grupo tem um líder. E nesse líder, a projeção é mais intensa. E aí os liderados entram nas subpersonalidades do passado. Porque nós evoluímos individual e coletivamente. Os grupos em que exacerbaram as personas no passado no ambiente religioso, hoje estão, por exemplo, sendo convidadas a trabalhar o desapego num centro espírita, o grupo inteiro. Se o líder daquele grupo permanecer focado na subpersonalidade, ele pode conduzir todos para o mesmo caminho. É o cego conduzindo o cego que Jesus ensina. Todos vão cair no abismo juntos. Enquanto que o objetivo do momento da persona atual é para o desapego das situações do passado. E isso que nós estamos falando para o centro espírita é válido para a família também. Porque nós falimos juntos no passado e reencarnamos juntos na família para evoluir e crescer. Se os pais não se atentam para essas questões, o que eles vão fazer? Vão repetir os processos do passado. Às vezes troca só a posição, né? Como o Afro colocou ontem, mas os processos negativos do passado se repetem e a evolução não se faz com o desapego ou o desprendimento que deve ser feito. Neste caso, o espírito pode permanecer mesmo assim intensamente apegado e cristalizado na personalidade em que se sentiu mais simpático e atraído pelas injunções egóicas do comportamento, ou caso ocorra algum impacto emocional. Então, o que nós acabamos de falar, o espírito permanece apegado e não trabalha aquilo que veio para trabalhar. O que vai acontecer do ponto de vista prático, gente? A persona atual não está sendo utilizada como ela deveria ser utilizada, como enfermeira das subpersonalidades anteriores. O que vai acontecer na próxima existência? Mais uma subpersonalidade doente a ser trabalhada. Na próxima existência, a pessoa vai estar novamente sendo convidada a trabalhar as subpersonalidades, só que ela tem mais uma doentia a ser trabalhada, a da encarnação atual que ela não aproveitou. Então vejamos aqui num gráfico como funciona. Nós temos aqui no centro desse gráfico o espírito imortal em sua essência, que é o real condutor de nossa vida. Nessa metáfora nós estamos usando o termo médico, é o médico interno. Jesus é o grande médico de almas, modelo e guia da humanidade,
nós trazemos um médico interno, que é o Cristo interno. Também Joana de Ângeles usa isso no livro Filho de Deus, o termo Cristo interno, o ser essencial, é tudo a mesma coisa. É o Espírito na sua essência, imagem e semelhança do Criador. Como nós falamos, o ser essencial ele é alimentado pela prática das leis divinas, pelo cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes. É isso que vai expandir o ser essencial. Ele é o médico interno. A persona atual, nós estamos aqui nesse momento fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui? Nesse seminário? Os que estão aqui presencialmente, os que estão pela internet, os que vão assistir o DVD depois, os que vão ler o livro. O que nós estamos fazendo? Tratando de que forma? Educando a persona atual. Ao educar a persona atual, nós vamos conectar a persona atual com o médico interno e com o grande médico de almas, que é Jesus. Exatamente esse é o grande objetivo da existência atual. Nós nos educarmos. A persona atual tem como objetivo auxiliar as subpersonalidades do passado. Ele é um enfermeiro. Então as subpersonalidades do passado estão doentes. Se a persona continuar apegada às questões do passado, o que ela faz? Ela adoece também. Uma enfermeira doente pode auxiliar a outra pessoa? Se ela está doente tanto quanto, ela só vai poder auxiliar um enfermeiro ou enfermeira se tiver saudável. E só é saudável aquela que está em sintonia com o médico interno, que por sua vez está em sintonia com o grande médico de almas, que é Jesus. Então, quando nós utilizamos de instrumento como um seminário, como um livro que nós lemos e que nos educa para a prática das virtudes, o que nós estamos fazendo? Utilizando a persona atual de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa. Esse é o grande objetivo da vida. Por isso nós estamos numa nova encarnação. Para isso que existem as encarnações. Nós vamos tratando das subpersonalidades do passado, nos quais o Espírito infringiu as leis divinas. Então, no passado nós não temos mais como voltar atrás, no passado. Agora nós temos como ressignificar todos os desmandos do passado. Nós podemos dar um novo significado a isso tudo, a partir do momento que tomamos consciência disso e buscamos desenvolver as virtudes. A vida psíquica está sendo regulada pelas temperaturas das provas que o espírito passa em todos os instantes. As subpersonalidades das várias existências, ou a personalidade da existência atual, que também atrai meandros de outras personalidades em nível mais sutil, é o mecanismo de auxílio, estímulo e proteção da própria identidade essencial do ser imortal. Então, o que o mentor colocou aqui? Ele já colocou um elemento novo. Todos nós estamos passando pelas provas. Nós chamamos essas provas de experiências de desafio. Temos as experiências de estímulo, experiências de desafio. Trabalhamos isso ontem. Isso acontece em todos os instantes. Nessas provas, o que vai aparecer? As subpersonalidades das várias existências. Elas estão enfermas. A persona atual é para que ela acolha essas subpersonalidades enfermas diante daquela prova e busque em contato com o médico interno, como ele diz aqui, o auxílio, estímulo e proteção da própria identidade essencial do ser imortal. Mas o que acontece também como um fenômeno? Atrair meandros das outras personalidades em nível mais sutil. O que o mentor está falando aqui? Ele falou das subpersonalidades, falou da personalidade da existência atual, que nós chamamos de persona atual,
E aqui ele está falando de outras personalidades, foi colocado em itálico, propositalmente, para não confundir com a personalidade. Que outras personalidades ele está falando? Em nível mais sutil. Os espíritos desencarnados, que se afinizam conosco, com as subpersonalidades que trazemos. As subpersonalidades não é fruto das existências anteriores? Nessas existências anteriores nós criamos inimizades e outras coisas mais, inimizades, vítimas e situações as mais dolorosas possíveis. Muitas dessas pessoas estão na dimensão espiritual. Elas vão se sentir atraídas por nós ou não? Sim. Então elas vão se sentir atraídas por nós todas as vezes que nós exacerbamos as características doentias das subpersonalidades. Sob a forma, já hoje as vítimas do passado ou os comparsas do passado, seja lá o que relação que nós tivemos, vão ficar nos obsidiando para que nós, nessas fragilidades, nós intensifiquemos essas fragilidades e aí o desforço acontece. Nós nos tornamos presas deles, que foram presas nossas ou comparsas nossas no passado. Então, todas as vezes que nós reforçamos em nós os vícios das subpersonalidades do passado, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo conosco? O que nós fazemos na educação dos nossos filhos, quando reforçamos subpersonalidades deles do passado? Nós estamos escancarando a nossa mente ao processo obsessivo. É isso que está acontecendo. Todas as vezes que nós nos conectarmos com o médico interno, transformarmos efetivamente a persona em enfermeira das subpersonalidades, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconectando dos espíritos vinculados às personas, negativamente às personas, e nos conectando com os nossos anjos de guarda, conectando com os espíritos superiores, conectando com o grande médico de almas que é Jesus. Então, vai depender de nós, o que nós queremos para a nossa vida. Reforçar subpersonalidades do passado, escancarar a nossa intimidade para um processo obsessivo, ou transformar a persona atual numa enfermeira das subpersonalidades do passado, trabalhando as nossas tendências todas, e aí ampliar a prática das virtudes e evoluir no nível essencial do espírito imortal. Nós estamos aqui para a segunda questão, todos nós. Nas nossas famílias, nossos filhos estão conosco para que nós reforcemos neles essa segunda questão. A persona de hoje se tornar enfermeira das subpersonalidades do passado, para que eles possam se conectar com o próprio anjo de guarda, com o mentor da família, que eles possam se conectar com os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus para a regeneração da terra, e que eles possam se conectar com Jesus, o grande médico de almas, modelo e guia da família. Então esse é o grande objetivo de nós lidarmos com as subpersonalidades dessa forma, com conhecimento de causa. Voltemos ao texto sobre a adolescência do Honório. Mas para que direções esses interesses dos adolescentes vão? Para onde o espírito já passou anteriormente. São interesses que nem sempre estão condizentes com as leis divinas, que demonstram muitas vezes um processo de boicote espiritual. Outras vezes são muito bem expressos como conquistas maravilhosas da alma. Porém, o adolescente está sob o influxo de uma sociedade superficial, consumista, sensualista, que lhe coloca o peso de seus conceitos materialistas sob a ótica da sua identidade enquanto jovem.
O que nós temos hoje, principalmente nos nossos dias? A sociedade superficial, consumista, sensualista. Os jovens são quase que empurrados para esse mundo. Tal é a divulgação disso, de todas as formas possíveis. Hoje, com a internet, com o mau uso da internet, porque não é o problema a internet, mas o mau uso dela, com tudo aquilo que existe de mau uso, o que acontece? Ele é quase que empurrado para esse mundo. Se não houver pais vigilantes, que trabalham efetivamente aqueles pontos que nós colocamos ontem, atenção, observação amorosa, a aplicação afetiva. Dentro da aplicação afetiva, a atenção existencial e o dever consciencial de amar, será que nós vamos conseguir jovens equilibrados nas famílias? Só se eles já vieram equilibrados no mundo espiritual. Que num planeta de expiações e provas como o nosso é raro. Que o mentor coloca aqui, trazem as conquistas maravilhosas da alma. Se ele já conquistou, ele não vai se contaminar, porque o espírito não retrograda. Então, se ele traz essas conquistas maravilhosas da alma, ele não vai se contaminar, mas isso é uma minoria. A grande maioria está aqui na frase anterior. Os interesses deles nem sempre estão condizentes com as leis divinas, que demonstram muitas vezes um processo de boicote espiritual. Fixação nas subpersonalidades do passado. E ao mesmo tempo está sob o influxo de uma sociedade superficial, consumista e sensualista, unifome, com vontade de comer. Eles já trazem as tendências das subpersonalidades. Se não for trabalhado efetivamente para dar uma ressignificação de todos esses conceitos materialistas, se deixarmos o adolescente entregue a ele próprio, não, ele tem o livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser da vida, porque ele tem o livre-arbítrio. Sim, todos nós temos o livre-arbítrio, mas por que Deus colocou uma missão para o pai e a mãe de orientar esse livre-arbítrio do filho? É para que ele oriente o filho para a formação do seu caráter. Não é para que ele entregue o filho ao mundo e que ele se vire. E depois que acontecem os problemas, sai correndo atrás de psicólogo, de terapeuta, para resolver o problema que eles mesmos criaram. O discernimento é uma das virtudes. Nós vamos ver daqui a pouco todas as leis e as virtudes que somos convidados a desenvolver. Mas é o trabalho efetivo dentro das várias fases que o pai e a mãe são convidados a desenvolver, que o evangelizador é convidado a trabalhar na sua sala de evangelização, atentos a essas questões, principalmente evangelizador de adolescente. Se ele não estiver atento a isso, ele vai ficar lá falando de coisas totalmente fora da realidade do seu evangelizando. Boicote espiritual é exatamente o reforço das subpersonalidades do passado. O espírito não faz aquilo que ele está sendo convidado a fazer, que é transformar a existência atual numa enfermeira das existências anteriores. O que isso significa? Que na tentativa de construção de si mesmo, o adolescente vai buscar encontrar como ele se encaixa no mundo, como ele pertence a esse mundo. Mas que mundo é esse que ele quer pertencer? Se ele analisa o mundo no seu aspecto exterior, entende que pertencer a este mundo é submeter-se a todas as questões que o mundo lhe oferece. Com o conhecimento que o Espiritismo oferece, a ideia sobre pertencimento deve levá-lo a uma outra reflexão, e isso se dá desde a infância. Por isso que o meu mentor coloca. A educação vai começar na infância. Se começarmos tudo isso na adolescência, aí já não é nem trabalhoso, vai ser muito difícil realmente nós conseguirmos alguma coisa. Porque tudo começa na infância. É claro que se os pais estão assistindo o seminário, nunca pensaram nisso, e começaram na adolescência, aquilo que nós falamos ontem.
Se parar de pingar as gotas de ácido nas feridas, quem sabe começa já a haver uma cicatrização a partir de agora. Nunca é tarde, mas o ideal é começar desde lá, desde a vida intrauterina. A educação dos filhos começa na vida intrauterina. Uma vez refletida essa questão, que o mentor coloca, é muito natural no adolescente querer ser parte do mundo, pertencer ao mundo. Aí cabe aos pais, no diálogo, fazer exatamente essa pergunta que o Honório coloca aqui. Mas que mundo que ele quer pertencer? Ele quer pertencer ao mundo de qualquer maneira? Ou ele quer pertencer ao mundo com sentido existencial? Fazendo diferença positiva na vida dele? Refletindo profundamente o que é isso na vida dele? Então vejamos que os pais, eles são os condutores do processo, porque os pais pressupõe-se que têm mais maturidade intelecto-moral do que os filhos, pressupõe-se, porque nem todos têm, mas uma das questões que o mentor coloca aqui, exatamente que nós estamos falando desde ontem, é os pais se educarem intelecto-moralmente, porque senão eles não vão ter o rumo a oferecer. Se os próprios pais estão sem rumo, como que eles vão oferecer esse rumo aos filhos? Não é possível. Então, esses questionamentos vão ser feitos por meio do diálogo, levando o adolescente a aquilo que o Espiritismo oferece. Muito cuidado com as lições de moral. No livro Saúde das Relações, Pais e Filhos, nós falamos sobre a questão da lição de moral. Não funciona isso. Por quê? Muitas vezes os pais simplesmente empurram goela abaixo dos seus filhos mensagens de Joana de Ângeles, mensagens de André Luiz, mensagens de Filomeno de Miranda, de outros espíritos. Olha, lê isso aqui. Olha, ele fala isso. E fica no monólogo, empurrando, como diz o Cuiabano, tentando socar na cabeça do filho os conteúdos espíritas, de uma forma unilateral. Não funciona. Diálogo, duas pessoas conversando. É preciso sondar como que o adolescente funciona, o que está acontecendo, quais são as tendências das subpersonalidades que ele traz. Tudo isso é trabalhoso. Não é pegar uma mensagem, ler para ele, não, vamos ler isso aqui no Evangelho no Lar, você tem que fazer isso aqui, olha. Aí ele passa a ter raiva de quem? De uma tal de Joana de Ângeles que ele não suporta, de um tal de Allan Kardec que ele não quer nem ouvir falar. Então não é isso que é oferecer o conhecimento do Espiritismo. É oferecer com base na realidade do adolescente. Não é dar lição de moral em cima dele. Isso vai afugentá-lo. É propor diálogos conscienciais profundos. O diálogo consciencial é bastante trabalhoso, é preciso se ocupar, é o tempo que nós falamos ontem, ocupar-se com o filho e não querer empurrar os conhecimentos espíritas para ele se virar. Tudo isso vai fazer com que ele sinta que vale a pena refletir sobre essas questões e ressignificar o conceito de pertencimento. Pelo menos o pai e a mãe vão oferecer o melhor para ele. Se ele traz uma tendência da subpersonalidade muito intensa, pode ser que não funcione nesse momento. Agora, do ponto de vista existencial, existe algo na educação do espírito imortal que não funcione? Por isso que a atenção é existencial, que o mentor coloca. Existe alguma coisa que não funcione? Nas próprias obras espíritas é colocado que às vezes uma fala de hoje vai repercutir daqui a 100 anos, 200 anos. Isso a gente vê em reuniões mediúnicas. Já vimos várias vezes acontecer. Uma vez um espírito, acho que fazia uns 300 anos que estava na dimensão espiritual, ele lembrou, estava tocando uma música
clássica no pendrive da reunião, do aparelho da reunião, e ele se lembrou da infância que a mãe tocava e ele cantava, era Ave Maria. Nós até pedimos para o Lieber, não sei se ele lembra, coloca para repetir, porque ele começou a rechaçar a música. Percebemos que ali havia uma situação muito importante para o espírito. Então, coloca para repetir a música, e aí ele não teve jeito dele não adentrar na emoção daquele momento da mãe conversando com ele sobre as questões espirituais da vida. E aquele momento serviu para que ele pudesse ser atendido pelos benfeitores espirituais. Então, do ponto de vista existencial, é muito importante isso para os pais. Não há tempo perdido. Mesmo que o adolescente enveredar, por exemplo, no outro livro nosso, a Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, nós colocamos um caso de uma mãe, quando falamos da parábola do semeador, uma mãe que tinha um filho drogadito, que desencarna com uma overdose, mas que ofereceu todos os recursos ao filho, e vai poder continuar oferecendo por meio da oração. Cedo ou tarde, toda aquela orientação, a energia da oração vai estimular aquele espírito imortal a evoluir e crescer. Então nada se perde do ponto de vista existencial. Por isso a atenção existencial que o mentor Honório coloca é extremamente significativa. Um evangelizador consciente, tudo aquilo que ele oferecer para aquele espírito refletir do ponto de vista consciencial, que ele reflita profundamente o sentido daquilo na vida dele, mesmo que naquele momento evolutivo ele enveredar por outros caminhos, abandonar o movimento espírita, como tem sido muito comum, aquela orientação existencial vai ficar para sempre. Isso é muito significativo. Quando chega na adolescência, é exatamente os pontos que os adultos podem auxiliar o adolescente em seus conflitos de várias ordens, nos quais ele se encontra frente aos dilemas da vida. A adolescência é uma fase em que o espírito é convidado a fazer escolhas. Eu faço isto ou aquilo? São chamados dilemas da vida. O diálogo estabelecido com a tríade já proposta, que falamos ontem, com a atenção existencial, os pais vão refletir com seus filhos frente a esses dilemas. Esses dilemas vão ser propostos de que forma? De duas formas. Ou pelos próprios filhos, que trazem as suas questões, quando o filho tem facilidade de comunicação com seus pais, isso pode acontecer. Caso não haja isso, os próprios pais oferecerem os dilemas para a conversa, trazer essas questões importantes da vida sob a forma de dilemas e vamos refletir juntos na reunião de harmonização familiar, nos momentos de diálogo com os filhos. Vamos trabalhar isso efetivamente. Como a capacidade de abstração está praticamente já desenvolvida, é possível fazer analogias, é possível fazer reflexões profundas, sempre em torno das leis divinas e da prática das virtudes. Isso verdadeiramente educa o ser, educa para a prática das virtudes. Primeiro, explicando e exemplificando que o adolescente está numa família que o ama e que a família está com ele como um pertencimento espiritual e que esse amor é de ordem imortal. Vejamos o que o mentor está propondo aqui. Explicando e exemplificando. Tudo que nós falamos ontem para a criança é válido para o adolescente. Por quê? Se o pai fala uma coisa, mas ele se comporta de outra,
É aquilo que o Afo falou. Ele fala que beber é só para adulto, mas ele está bebendo ali da frente do adolescente. O adolescente que pode ter sido um alcoólatra no passado, não vai sentir desejo e vai adquirir a bebida de qualquer outra forma. Se quem já teve experiência aí de ir no supermercado sábado à noite, nos supermercados, eu de vez em quando eu vou no Big Lar, aqui de Cuiabá, que é um supermercado relativamente grande, nos sábados à noite, que é o tempo que sobra para fazer esse tipo de coisa. A quantidade de adolescentes que comprando bebida alcoólica dessas pesadas, principalmente vodka, uísque e pinga, é muito grande. Se você for de madrugada, uma vez tive experiência de quase meia-noite, é mais intenso ainda. Às vezes vão com um mais velho, porque tem aquela que nem sempre funciona, que é proibido para menores de 18 anos, mas o fato de ter 18, 17,5 ou 16 muda alguma coisa? O cérebro de uma pessoa de 18 anos aguenta vodka, uísque e pinga só porque tem 18 anos? Isso tudo é muito relativo. Então, é preciso explicar e exemplificar. Se a bebida alcoólica não é boa para quem tem menos de 18 anos, é boa para ninguém, né? Isso só como exemplo, mas todas as questões. E o mentor coloca aqui novamente a questão do amor, do amor existencial. A família o ama, porque há pessoas que o amam, é que essas questões estão sendo colocadas. É por isso que nós estamos trazendo os dilemas para a reflexão, porque existe amor. Numa família que não há amor, cada um se vire, mas numa família que há amor, há atenção existencial para as questões profundas da vida. E como o adolescente, como todo mundo, quer se sentir amado, quer se sentir pertencendo, é assim que nós vamos fazer com que as subpersonalidades do passado sejam trabalhadas, que elas estão enfermas. Ele quer se sentir pertencendo, lá no fundo, mesmo que ele se rebele, ele quer se sentir pertencendo. E aí, se houver esse exercício de amor incondicional por parte dos pais, ele vai gradualmente se sentir assim, pertencendo à família. Focando, portanto, no amor que sentimos pelos nossos filhos, no amor que sentimos ao coração adolescente ou infanto-juvenil, dizemos o quanto nós os amamos. E ao demonstrar esse amor, porque não basta falar, né, eu te amo, é demonstrar esse amor. E ao demonstrar esse amor por meio dos nossos próprios atos, ele se sente pertencendo à nossa família espiritual. Ou seja, a melhor maneira de demonstrar ao adolescente que ele está se integrando com a vida é demonstrar a sua origem espiritual. E isso depende de como essa origem foi tratada desde a sua base na infância. O que nós acabamos de falar, né? Todos nós queremos nos sentir pertencendo. Então, para que ele se sinta pertencente à família, o amor não deve ser apenas verbalizado, ele deve ser demonstrado ao longo do processo da convivência familiar. Não existe, portanto, uma diferenciação para a educação do adolescente para a prática das virtudes. Não existe uma ruptura entre uma etapa e outra, a etapa infantil e a etapa dos adolescentes. Não há como educarmos a criança de um jeito e termos uma outra forma para educarmos o adolescente. O rio é o mesmo, só que com duas diferenças. Um é o mesmo rio na nascente. O outro é o rio quando chega ao mar. O adolescente é o rio chegando no mar da vida adulta. A criança é o adolescente ainda nascendo. Lindo, né, essa fala do mentor? Essa metáfora do rio é muito interessante, né? Nós não temos dois rios, um terminou e outro começa, mas temos um rio mais próximo da nascente e um rio mais próximo do mar. O adolescente chegando ao mar da vida adulta, que é um mar bem bravio, né?
bem cheio de ondas tumultuosas, que se ele não for bem preparado para chegar nesse mar da vida adulta, pode ter grandes problemas. Então, nós verificamos que o processo educativo é uma relação contínua e tudo o que nós falamos sobre a experiência e afetividade na fase infantil se aplica também ao adolescente. Então, tudo que trabalhamos ontem o dia inteiro serve para filhos na infância e na adolescência. Ele, porém, tem recursos para compreender de uma maneira mais profunda aquilo que lhe acontece. Não devem, pois, os pais também lhe dar atenção devida? Não devem, pois, os pais oferecer-lhe atenção existencial? Mas o que acontece na generalidade com a relação entre os adolescentes e seus pais? Vejamos que as perguntas conscienciais que o mentor faz aqui é para que nós refletamos. A atenção existencial é para o filho durante a infância e a adolescência. Gente? Para a vida inteira. Porque uma das funções dos pais é colaborar com Deus na formação daquele espírito. Então ele tem é uma função vertical da relação pais e filhos para a encarnação inteira, durante toda aquela persona. E tem casos que são tão intensos que as mães desencarnadas, os pais desencarnados continuam velando para aquele espírito que é filho de Deus, não é filho dele, é um irmão e irmã de idade, mas com essa ascendência de ter sido durante uma existência inteira um pai e uma mãe. Isso a gente vê em reunião mediúnica muito a miúde. Nós colocamos agora há pouco um exemplo de uma mãe que resgatou o seu filho por causa de uma situação lá da sua infância, que já estava perdida, entre aspas, na sua memória, mas que foi achada, porque ela não está perdida, ela está lá registrada, reprimida, mas registrada. Então, a pergunta consciencial: não deve, pois, os pais oferecer-lhe atenção existencial? Qual é a resposta? Sim, deve oferecer. Aí ele vem e faz outra pergunta: mas o que acontece na generalidade com a relação entre os adolescentes e seus pais? Vamos ver a resposta. O tronco que oferece os galhos de suas subpersonalidades faz com que o adolescente comece a questionar os pais. Então, essa é a diferença. Enquanto que na criança ela pode questionar, mas o questionamento da criança é muito mais para ela saber como funciona do que questionar a autoridade dos pais. Na adolescência, os galhos já estão, vamos imaginar um tronco de uma árvore crescendo. No primeiro momento o tronco não é único, e depois os galhos vão brotando, no primeiro momento tenro, e depois vão ficando cada vez mais viçosos. Com as subpersonalidades é assim, elas vão ficando cada vez mais intensificadas à medida que vai se aproximando a vida adulta. Quanto mais na infância, menos intenso é a subpersonalidade. Quanto mais para a vida adulta, mais intenso. Então, a partir da adolescência, dos 13, 14, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do espírito, o adolescente começa a questionar os pais. É um fator fundamental a ser observado no relacionamento. Questionamento da autoridade. Quando ele começa a questionar a autoridade dos pais, geralmente infunde-se na relação familiar um conflito. E esse conflito faz com que o adolescente se afaste dos pais e estes se afastem dos filhos. Quando ele chega nessa fase contestadora, o que muitos pais fazem? Num processo de pseudoproteção, ele se afasta do filho. Ele não quer ter conflito. Então, se não quer ter conflito, deixa o filho fazer o que ele quer. Ou reprime, né? Hoje não está muito na moda reprimir, porque é muito mais trabalhoso. Então, é mais fácil deixar, o que é mais comum hoje em dia, é deixar o adolescente fazer o que ele quer. Entrar na educação permissiva. A repressora é menos comum, mas existe também. Então, o que nós temos aí? Um conflito. Como que se administra conflitos? Fugindo deles ou buscando
observar as causas desses conflitos e trabalhar com eles. Os pais são convidados a ter mais trabalho na adolescência do que na infância. Muitos que acham que quando vai ficar na adolescência vai ser mais fácil. Não vai ser, não. Vai ser mais trabalhoso. A educação de adolescente é muito mais trabalhosa do que na infância. Vai requerer muito mais jogo de cintura, mais esforços dos pais. Os pais, quando estão trabalhando isso, também estão crescendo. Se adentrou uma fala do mentor Honório. Ele fala exatamente isso que você falou. Daqui a pouco a gente volta no assunto. Façamos uma pausa no texto do Espírito Honório, estudemos parte da questão 385 do Livro dos Espíritos para entender a razão do surgimento do questionamento da autoridade. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, é que o espírito se modifica? Vejamos essa fala daqui de Kardec. É claro que é preciso se reportar ao século XIX para entender a pergunta. Aquela é uma época da educação extremamente autoritária, que filhos, eles obedeciam seus pais por temor, basicamente. Claro que haviam os espíritos dóceis que obedeciam por desenvolver virtudes. Não estamos dizendo que isso acontece com todos, mas havia um temor, bem claro. Quanto mais recuamos no passado da humanidade, nós vamos ver essa educação autoritária extremamente muito em voga. Então a adolescência, mesmo o adolescente de 13, 14, 15 anos, não é o adolescente do século XIX, não é o adolescente de hoje. Então esse questionamento começa cada vez mais cedo. Hoje, na pré-adolescência, com 11, 12 anos, já está começando, acontece isso que os benfeitores vão explicar de forma muito interessante. Então, como que surge esse movimento de questionamento da autoridade? Vejamos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E o que os mentores estão falando aqui? Das subpersonalidades. Ele retoma as subpersonalidades do passado. As tendências vão ficar mais vivas. Quanto mais próximo da vida adulta, quanto mais o rio vai chegando no mar, mais tendências das subpersonalidades vão se intensificando. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. Então, aquilo que nós vimos ontem o dia inteiro praticamente, né? Por que a criança é doce, meiga, tem essa compreensão débil? Nós já falamos bastante sobre isso. Aqui o mentor volta a falar do assunto. Aqui essa pergunta não é assinada, mas deve ser de Santo Agostinho ou do São Luís. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, nós também, como nós vimos ontem, não vamos ficar repetindo os conceitos, a infância é para que elas se preparem para a prática das virtudes, para que o espírito possa se melhorar.
É para isso que ele está no novo corpo. E toda aquela fragilidade, todas as questões próprias da infância, é para oferecer aos adultos que vão cuidar dela os recursos para que, mesmo que ela tenha uma má índole, tenha as subpersonalidades muito marcantes do passado, naquela fase ela tenha todos os cuidados necessários. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Ao mesmo que o espírito tenha uma aspereza, traga uma intolerância dentro de si, durante a infância isso fica amortizado pela própria lei do esquecimento, que nós vimos ontem, o esquecimento cognitivo das situações, a própria fragilidade da criança, coloca uma meiguice nela, e é para que os pais possam ter aquela fase de preparação para a adolescência e vida adulta daquele espírito que muitas vezes tem débitos para com eles, ou eles têm débitos para com aqueles espíritos, um planeta como o nosso. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, isso vai variar, ou até hoje em dia até menos, 12, 13 anos, porque se uma criança na primeira infância for abandonada e não tiver pelo menos um pouco maior para cuidar dela, como nós falamos ontem, ela perece. Agora, as adolescentes, mesmo abandonados por seus pais, vivem, às vezes nas ruas a gente vê muitos vivendo sozinhos. Por quê? Porque eles já sabem pelo menos se cuidar do ponto de vista material. Então, nessa fase, surge-lhe o caráter real e individual em toda a nudez. As subpersonalidades ressomam, como nós vimos. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, se eles traziam uma tendência boa, vão continuar bons, porque o espírito não retrograda. Mas se traziam uma índole ainda com os vícios e as paixões exacerbados, isso vai ser reforçado, como dizem os benfeitores aqui, o caráter real individual com toda a nudez. Não há subterfúgio nessa fase. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com o avanço da psicologia, com tudo isso que nós temos, hoje nós vemos no livro Eu, Espírito Imortal, do mentor Honório, as explicações psicológicas para esses fatos. Nós vimos pequenos trechos sobre as subpersonalidades que assomam principalmente na adolescência, que estão no livro Eu, Espírito Imortal. Quem quiser ampliar o conhecimento das subpersonalidades, é uma excelente obra para a gente entender isso. Obras de Joana de Ângeles também falam sobre as subpersonalidades, também são muito interessantes de serem lidas. Voltemos ao texto do mentor, o texto atual, esse de 2016, porque nós acabamos de ver o texto do Livro dos Espíritos. Essa situação de afastamento para a compreensão espírita com vistas à imortalidade jamais deve ser acomodada àqueles que estão buscando a saúde e a educação efetiva dos seus filhos. Não é porque o adolescente começou a contestar a autoridade dos pais que ele, então, já que ele começou a contestar, vou largar a mão. Ele tem o livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser, né? Tem muitas vezes nós podemos sofismar até com as leis divinas. Não existe lei de liberdade? Então, vou dar a liberdade que ele quer. Isso é um grande equívoco que os pais podem cometer. Então, esse afastamento não é de ordem real, é de ordem emocional.
O filho não quer largar da família, não quer. Ele pode bater porta, ele pode sair pisando duro, ele pode fazer um monte de coisa. Mas no fundo, ele não quer ser abandonado. Não, então sai, vai, eu te dou, ponho um kitnet para você morar não sei aonde. Ele não quer isso. Ele não quer se afastar da família. Ele está, imagina, essas subpersonalidades todas vindo com toda a força. É fundamental que o pai e a mãe se coloquem na posição dele. Essas subpersonalidades são as situações traumáticas e situações em que o ego foi muito intensificado. Isso está somando e muitas vezes vem várias de uma vez só. Na parábola que nós estudamos recentemente, a parábola da compaixão, conhecida como parábola do bom samaritano, as subpersonalidades representam os salteadores que avançam sobre a pessoa que estava descendo de Jerusalém para Jericó e a coloca semi-morta, né? Enche de ferida, despoja de tudo e coloca semi-morta. Essa é uma figura muito interessante para trazer isso para a adolescência. Essa parábola vai ser publicada oportunamente. Na adolescência é como se ele viesse essas subpersonalidades todas, que vão assomando várias delas ao mesmo tempo, e ele está nesse conflito. E aí os pais também são partícipes desses conflitos do passado. Estão ali junto com ele. O que ele quer? Se livrar disso tudo. Mas aí que o mentor fala, esse afastamento não é de ordem real, é de ordem emocional. Se os pais souberem fazer com que o espírito que habita junto deles na condição de filho, sinta que eles estão próximos, sem julgamentos, oferecendo a ele a afetividade nas experiências, o que vai acontecer? Se ele quer se sentir pertencendo, quem é que não quer? Quem é que quer ser abandonado? Alguém aqui gostaria de ser abandonado? Mesmo velhinho aí? Não, ninguém quer ser abandonado, ele quer se sentir pertencendo. Ao mesmo tempo ele rechaça a família que ele está. Agora, se ele receber toda a afetividade, todo o carinho, ele vai querer realmente sair da família? É claro que tem as exceções, nós estamos falando em termos gerais. Tem espíritos extremamente endurecidos que querem mesmo abandonar tudo e seguir o caminho deles. Mas não é a regra geral. Então vamos ver a resposta do mentor aqui. Haverá uma aproximação, porque estas próprias subpersonalidades que afloram na adolescência têm vinculação com as subpersonalidades dos pais no passado espiritual. Porque as famílias na Terra ainda são famílias de reajuste, e não de laços profundamente afetivos já construídos, mas laços a serem construídos. Então essa é a realidade das famílias na Terra. Nós estamos juntos para reconstruir o passado, por isso a atenção existencial é fundamental. Observar o que está acontecendo conosco, observar o que está acontecendo com os adolescentes, porque o pai e a mãe também entram em ebulição da sua subpersonalidade, porque eles foram cúmplices, eles foram vítimas, ou eles foram algozes do filho que hoje está na adolescência, que passou pela infância e hoje está na adolescência. Tudo isso pode estar acontecendo ali na família. Então, tudo é preciso somos convidados à atenção existencial até para observar esses detalhes todos. Os irmãos estão entrelaçados, se tem mais do que irmão, tudo isso está acontecendo na família. Não é uma coisa simplesinha, não. As subpersonalidades provêm das falências egóicas do passado que assomam sob a forma de tendências. Na adolescência, cada momento o jovem apresenta uma ou mais dessas tendências. Caso não sejam trabalhadas por meio da atenção existencial, produzirão os conflitos de subpersonalidades entre os filhos e os seus pais. Então vejamos que o conflito não é propriamente do momento atual. São as várias subpersonalidades do pai, da mãe,
do filho adolescente, dos seus irmãos, quando há irmãos, tudo junto e misturado, como se diz. Imagina, é esse caldo de cultura que somos convidados a administrar. Vai ser possível administrar isso sem atenção existencial? Sem saber de todos esses detalhes que nós estamos aprendendo com o mentor Honório, especificamente das subpersonalidades, na sua obra e nesse texto? Não é possível. Não é possível, porque se nós não tivermos isso, nós ficamos ignorantes do que está acontecendo e passa batido, e cada um vai dando um jeito de sobreviver nesse caldeirão fervente. Agora, se tivermos atenção existencial, o que vai acontecer? Então, a pergunta de quando os pais observam, por exemplo, determinadas tendências dos seus filhos, por exemplo, um desejo de lidar com armas, uma menina com sensualismo, ou mesmo um menino, não importa. Tendências são tendências das subpersonalidades. Dependendo da intensidade dessas tendências, não é só na adolescência que vai somar. Já desde a primeira infância pode acontecer. Às vezes na segunda infância e muitas vezes e outras vezes na adolescência. Ou tudo ao mesmo tempo. Mas é aquilo que nós falamos, são tendências. O pai e a mãe vão observar essas tendências na observação amorosa, vão refletir sobre tudo para que haja aplicação afetiva, por meio da atenção existencial, observar o que está acontecendo, porque isso são processos vividos pelo espírito no passado. Então, se uma criança tende a sensualismo hoje, é porque esse sensualismo foi extremamente exacerbado no passado, gerando traumas para o espírito ou projeção do seu ego nessa questão. Se ele tem uma tendência a lidar com armas, é porque ele provavelmente foi um guerreiro no passado, recente ou mais distante. Tudo isso vai ser visto pela atenção existencial, quando você vê o espírito imortal que está ali naquele momento. A partir disso, todo o trabalho de envolvimento amoroso, no dever consciencial de amar incondicionalmente aquele filho, trabalhando as questões. A forma de trabalhar são muitas. No projeto Espiritizar nós temos várias obras sobre família que ajudam os pais a trabalhar. Não tem como num seminário a gente oferecer tudo. Nós estamos focando na prática das virtudes e no cumprimento das leis divinas, do que significa isso. É interessante estudar essas outras obras que nós refletimos sobre vários conceitos importantes nesse dia a dia da educação dos filhos. Percebamos que o conflito só é movimentado porque ainda existe em nós a ignorância sobre nós mesmos. Então, quando desconsideramos a nossa realidade enquanto filhos de Deus, espíritos essencialmente criados para o desenvolvimento das virtudes, vamos continuar manifestando as nossas expressões egóicas e daremos continuidade aos conflitos passados, projetando essas manifestações egóicas em nossos filhos. Conflito convida a trabalho para administrar conflitos. Quanto mais ignorante das causas dos conflitos, claro, nós vamos intensificar esses conflitos. Então, como diz o mentor aqui, se nós desconsideramos nossa realidade enquanto filhos de Deus, espíritos essencialmente criados para o desenvolvimento das virtudes, mesmo nós espíritas que sabemos que somos espíritos imortais, não viveremos como espíritos imortais. Porque uma coisa é saber-se espírito imortal, todos nós sabemos. Viver como espírito imortal só é possível se nós adentrarmos profundamente nas leis divinas e desenvolvemos as virtudes. Aí nós estaremos vivendo como espíritos imortais. Se nós não nos oportunizamos fazer isso, como ele diz aqui, vamos continuar manifestando as nossas expressões egóicas e daremos continuidade aos conflitos passados, projetando essas manifestações egóicas em nossos filhos. Tudo tem
a ver com a própria educação dos pais. Tudo tem a ver com a própria educação dos evangelizadores e educadores de um modo geral. O ponto central, portanto, está nos pais desenvolverem o autoconhecimento, para que, com autoconsciência, reconheçam as suas fragilidades, expressas nas tendências das subpersonalidades que trazem, buscando ressignificá-las para aprimorar o relacionamento com seus filhos. É aquilo que a Vanessa adiantou. Se nós queremos ter uma família melhor, mais educada, mais consciente, os pais devem começar isso consigo mesmo. Perceber as suas fragilidades, as suas tendências, as suas subpersonalidades, as tendências das subpersonalidades que trazem, para ressignificá-las, não há outra forma. Então, duas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, porque nós não tivemos essas oportunidades na infância e nem na nossa adolescência, os pais de hoje. Então, e vai haver dois trabalhos em um, por isso que é bem mais trabalhoso para essa geração que não teve isso. Já com os nossos filhos que tiverem isso desde a sua infância, como vai ser a paternidade e a maternidade deles? Se daqui a pouco todos nós começarmos a fazer esses exercícios, a trabalharmos tudo isso desde a infância, é assim que se constrói um mundo de regeneração. Daqui a pouco todas as famílias vão começar a se tornar cada vez mais funcionais. Hoje são disfuncionais, são dois trabalhos simultaneamente. A autoeducação e a educação dos filhos. Filhos educados dessa forma existencialmente produzirão, na hora que eles forem pais, uma família muito melhor do que a que nós estamos tendo. O Espiritismo oferece o conteúdo imortalista necessário para que os pais possam, caso queiram, ressignificar a relação consigo mesmo e com seus filhos, pois proporciona ao espírito uma autoeducação emocional da formação do seu próprio caráter, conforme Allan Kardec propõe quando trata da educação moral do espírito. Ao formar o próprio caráter nessa nova concepção, os pais terão condições de formar o caráter dos filhos. É o que nós acabamos de comentar, né? Adiantamos um pouco. Então, o Espiritismo oferece todo esse manancial. Um manancial de reflexões para tornar as nossas famílias mais funcionais, mais equilibradas, mais harmonizadas. Como ele oferece todos esses recursos para a formação do nosso caráter, esses recursos serão fundamentais para formar o caráter dos nossos filhos, caso nos disponhamos a também nos autotransformar. Nesse prisma, o filho não é também um recurso da providência divina para que os pais trabalhem para o desenvolvimento das virtudes em si mesmos? Dentro desse ângulo reflexivo, o filho comporta-se como um instrumento de Deus para a educação dos próprios pais, pois ao auxiliá-lo no processo educativo, os pais devem se colocar também nesse processo. Lindo isso, né? Vejamos, por mais trabalhosa que seja a educação dos filhos, é um recurso da providência divina para que os próprios pais desenvolvam as virtudes neles mesmos, em si mesmos. Se isso é um convite aos evangelizadores, sem sombra de dúvida. Tudo que nós o mentor colocou bem no início do texto, não sei se você percebeu ontem, tudo que nós estamos falando para a formação moral do lar serve para a formação moral no centro espírita. No seminário do segundo semestre nós vamos voltar a isso tudo, não com os mesmos textos, mas aplicando tudo isso na formação de evangelizadores. Um filho, do ponto de vista espiritual profundo, funciona como uma experiência reparação para os próprios pais, para que eles, diante da educação de seus filhos, possam também se autoeducar. Mais um termo oferecido pelo mentor, experiência reparação.
Então nós temos a atenção existencial dentro da aplicação afetiva, a observação amorosa, o dever de amar, e aqui mais um termo, um substantivo composto, experiência-reparação. Então, a educação dos filhos para os pais, que trazemos muitas limitações, é uma experiência-reparação dos equívocos do passado. Quando o Afro ontem comentou o texto de Santo Agostinho, ele falou muitas vezes disso, de experiências do passado sendo reconsideradas e significadas na atual existência. Cultivando a planta à nossa frente, cuidamos de nossos próprios galhos. Os pais não podem invadir as leis divinas na consciência do filho, porém podem auxiliá-lo na formação da nova personalidade, que auxiliará na ressignificação das antigas subpersonalidades. Então, o grande trabalho dos pais é transformar essa personalidade, essa persona atual, numa enfermeira das subpersonalidades do passado. Nessa fase da adolescência, que ele está em ebulição das subpersonalidades, o pai e a mãe que entender esses conceitos todos, sabendo disso tudo, vai poder auxiliar os seus filhos nessa formação da nova personalidade, auxiliando, servindo de enfermeira para as subpersonalidades antigas. A nova personalidade transforma-se, na verdade, numa grande enfermeira das outras subpersonalidades, como nós mostramos lá no gráfico. Mas como essa personalidade pode e deve ser formada pelos pais? Não é nas experiências que isso tudo acontece? Não são nas múltiplas vezes que os pais convivem com seus filhos que isso é possível? Os filhos não vão buscar nos pais a autoridade entre o certo e o errado, a verdade e a impostura? Não vão buscar nos pais o que é realidade e o que não é realidade por meio dos seus atos, suas palavras, sua conduta? Não é assim que a personalidade se forma dentro da vida de relação no mundo dos reencarnados? Vejamos, é uma série de perguntas conscienciais que o mentor está fazendo aos pais, extensível aos evangelizadores também. Vejamos, vamos ver cada uma delas. Mas como essa personalidade pode e deve ser formada pelos pais? No texto não tem a resposta, vamos mudar aqui agora. Como que ela pode ser formada? Essa persona do filho atual. Não é esse o grande objetivo? De formar o caráter dessa persona a partir das virtudes do ser essencial sendo desenvolvidas? Então, é dessa forma que nós vamos formar a nova personalidade, exemplificando para os nossos filhos, explicando, conversando, dialogando com eles sobre o que significa tudo isso nas nossas vidas. Agora, como que isso vai acontecer? Não é nas experiências que isso tudo acontece? Como que vai ser possível tudo isso se nós não convivermos efetivamente com os nossos filhos? Efetivamente e afetivamente, dentro do tempo necessário. Aquilo que o Afro falou ontem, nós reconsideramos. O tempo necessário, que não é o mínimo, é o que é necessário. Um filho pede X tempo, outro filho pode pedir 2x tempos. São espíritos diferentes. Um dos grandes erros que nós vemos os pais falando, quando acontecem os problemas com seus filhos, eles falam assim: mas eu criei todos os meus filhos iguais, eu dei para eles igualzinho. Esse foi o grande erro. Porque como que espíritos diferentes, para quem não é espírita, que não sabe da realidade do espírito imortal, isso é até justificável, porque é a realidade dele, ele vai oferecer. Mas para quem é espírita, que sabemos que somos espíritos diferentes, com bagagens diferentes, com limitações diferentes, fazer tudo igual não faz sentido. Então é o tempo necessário que nós vamos trabalhar as experiências com os nossos filhos. Um filho adolescente, um filho na infância, e cada um vai pedir um investimento diferente em termos de tempo de convivência.
Não são nas múltiplas vezes que os pais convivem com seus filhos que isso é possível. Então essa convivência vai acontecer exatamente pelo tempo necessário que nós vamos dar a eles. Os filhos não vão buscar nos pais a autoridade entre o certo e o errado, a verdade e a impostura? Não é nos pais que eles devem buscar isso ou é no colega da escola? No amiguinho? É com os pais que se faz a educação real. Não é com os professores, por mais bem intencionado que seja um professor, não é o professor que vai oferecer isso. A autoridade entre o certo e o errado, a verdade e a impostura. São os pais que têm o dever de fazer isso. Não vão buscar nos pais o que é realidade e o que não é realidade por meio dos seus atos, suas palavras, sua conduta? É aquilo que nós falamos desde ontem, várias vezes. Não é simplesmente falar e agir de forma diferente. É falar de forma congruente, unindo aquilo que ele fala aqui, atos, palavras e conduta. Só assim que nós vamos ter realmente o meio de auxiliar os nossos filhos na infância e na adolescência para a prática das virtudes. Não é assim que a personalidade se forma dentro da vida de relação no mundo dos encarnados? Nós vamos ter uma persona mais equilibrada que vai servir de enfermeira para as subpersonalidades nessa convivência, nesse esforço, nesse trabalho. Vejamos o cuidado minucioso que é o processo da educação dos filhos e conforme diz a veneranda obra do Livro dos Espíritos. Há aqueles que preferem cuidar das plantas do jardim. Nós vimos essa questão várias vezes no início do nosso seminário ontem, não vamos repeti-la, mas o mentor termina reforçando a reflexão sobre a paternidade, a missão da paternidade e maternidade que todos aqueles que têm filhos, sejam biológicos, sejam adotivos, trazem nas próprias consciências.